Olá, galerinha aí do 9º ano. Então, eu trouxe aqui as demais questões para vocês. Atividade, página 122 a 124. Na sexta questão, vou fazer uma leitura breve. Em geral, os portões de propriedades rurais, popularmente conhecido como porteiras, são construídos em madeira. Então, ele trouxe aqui, ó. Como é que eu sei que é tangente de 31 graus, pessoal? Porque eu tenho cateto oposto e não tenho hipotenusa. Eu não tenho hipotenusa, por isso que eu sei que é tangente. Então, eu fui lá atrás daquela tabela grandona. Quem é a tangente de 31 graus? Tangente de 31 graus é 0,601. E aí, eu dividi 1,8 que a questão forneceu, dividido por 0,601, me dando aí 2,995, aproximadamente 3 metros para arredondar, tá? Se fosse de marcar X, não precisaria arredondar, porque estaria esse número lá, viu, gente? Sétima questão, ele pede aí, observe algumas medidas que podem ser destacadas em uma cobrança de pênalti no futebol. Então, ele deu a linha, não é isso? Ele deu, nesse caso aqui, o alfa, é só uma simbologia. Podia ser Y, podia ser W, podia ser gama, podia ser beta, né? A gente já viu isso aí. Então, eu tenho o seguinte, tangente de alfa, eu não tenho o grau. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 11, que é o cateto adjacente, né? Eu vou virar aí o oposto. Então, 11 que divide 7,32 vai me dar 1,502. E vou multiplicar por 2. Professora, por que eu multiplico por 2? Nesse caso aí, porque nós temos, se vocês leem o problema, nós temos aí a linha de fundo e a trajetória da bola, tá? No desenho. Então, por isso que eu vou multiplicar por 2. Aproximadamente, ele vai dar 3. Então, aproximadamente, quem é lá o grau de 3? Vai ser 72. Na tabela grande, viu? Oitava. Vamos para a oitava. Calcule no caderno a medida da área de cada polígono. Então, eu tenho aí... desculpe, gente. Eu pulei aqui. Cefete de Santa Catarina. O menino está empinando uma pipa em sua mão e encontra-se a 50 metros no chão. Sabendo que a linha que sustenta a pipa mede 100 metros, encontra-se bem esticada e está determinado no solo do plano horizontal em um ângulo de 30 graus. Pode-se afirmar que a altura dessa pipa em relação ao chão é... Aí ele dá uma tensãozinha aí, dados seno de 30, 0,5, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, o que foi que a gente pegou aqui? Eu fiz o seno de 30, peguei a altura, dividi por 100, tá? A altura, nesse caso, ficou em 50. 50 mais 50, 100. Quem é que chega próximo aí de 50,5, né? Então, vocês vão marcar aí, nesse caso, a letra D. 50,5, tá? É aproximado. E a nona é calcule no caderno a medida da área de cada polígono. Então, tem que saber, gente, qual é a área, primeiro, de um retângulo? Área igual base vezes altura, né? Primeiro, eu tenho que saber isso. Então, eu tenho um cosseno de 30. Por que cosseno de 30? Porque eu vou ter cateto oposto e calcular a hipotenusa. Então, quem é o cosseno de 30? Meio. Quem é que eu tenho lá? 4 raiz de 3 sobre x, que é a hipotenusa que eu não sei. E aqui eu vou fazer meios extremos. 2 vezes 4, 8 raiz de 3, né? X vezes 1, x. Então, eu tenho comprimento vezes largura. 8 vezes 4, 32. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Tá aqui embaixo, ó. 8 vezes 4, 32. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 9. Quem é raiz de 9? 3. 32 que divide 3, 96. Por que eu botei dividindo por 2? Porque ele é um triângulo. Esse retângulo, ele forma um triângulo, 2 triângulos. Então, 96 que divide 2, 48. Vamos para a letra B, que vai ser um trapézio. E qual é a área do trapézio? Bzão mais Bzinho vezes a altura. Certo, pessoal? Então, nós vamos ter aí uma tangente, porque eu não tenho a hipotenusa. Aí, eu tenho raiz de 3 sobre x
igual a 3 sobre 5 raiz de 3. X vezes 3, 3x. 5 vezes 1 invisível, 5. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Quem é raiz de 9, gente? 3. 5 vezes 3, 15. 15 que divide 3, 5. Então, eu vou lá substituir. Quem é meu Bzão? Aí vai ser 5. Quem é meu Bzinho? Vai ser 3. Quem vai ser minha altura? 5 raiz de 3. Então, 5 mais 3, 8. 8 vezes 5, 40, raiz de 3. Vamos para a letra C agora. A letra C tem um losango. E qual é a fórmula do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor, tá? Então, seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2, igual a 6 raiz de 2 sobre x. X vezes raiz de 2, x é raiz de 2, não é isso? E 2 vezes 6, 12. 12 raiz de 2. Aí, 12, nesse caso, né, que eu tenho aqui agora, 12 que divide 2, 6. Aí, eu vou substituir. 6 em Dzão vezes 6 em Dzinho. 6 vezes 6, 36, tá? Na décima, nós temos aí o seguinte, uma margem de um rio, né? Para calcular a medida da largura de um rio, um topógrafo usou como referência uma estaca, fincada por ele, em uma árvore localizada na outra margem. Qual é a medida da largura aproximada nesse ponto? Então, eu tenho tangente de 75 porque eu não tenho hipotenusa. Então, lá na minha tabelona, eu tenho 3,732. Então, x vezes 1, x, e 3 vezes 3,732, vai dar 11,196. Só isso. Por que que eu sei que ela é tangente? Porque não tem hipotenusa, gente. Só tem cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Qualquer dúvida das demais, tem umas duas a mais aí que eu não coloquei. Vocês entrem em contato comigo, viu, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.